Olá, nós vamos falar da interpretação de exames laboratoriais. E hoje a gente vai ver a análise do lipidograma, né, também chamado de perfil lipídico, que classicamente, dentro da prática clínica, avalia os níveis de colesterol total e suas frações, especialmente o LDL colesterol, HDL colesterol e VLDL colesterol, e os níveis de triglicérides. O perfil lipídico pode abranger outros tipos de gorduras, mas de maneira mais comum que a gente avalia nos pacientes, na prática hospitalar ou os pacientes que vêm até o nosso consultório, e geralmente são esses níveis aí que eu comentei. Por que a gente utiliza, né, esse tipo de exame? Porque ele é bastante útil para a gente pesquisar e chegar a um diagnóstico de doenças relacionadas ao aumento dos níveis dessas gorduras no nosso organismo, que são as dislipidemias. Essas dislipidemias, né, podem ser classificadas em primárias e em secundárias. As primárias sempre estão relacionadas há uma carga genética, né, ou hereditária, então é o fato dos nossos familiares mais próximos, pais, avós, às vezes os irmãos também, terem a doença, então a gente tem ali uma possibilidade maior de desenvolver, mas também o fato de ter a prática de hábitos também de vida pode acabar determinando a ocorrência dessa doença ou determinar a ocorrência ou determinar que ela aconteça mais rapidamente. Tá? As causas secundárias, elas têm relação sempre com o fato de ser, né, de estarem acontecendo por conta de alguma outra circunstância de saúde. Então, a gente tem ali como exemplo o hipotireoidismo, a síndrome nefrótica, a insuficiência renal, presença de diabetes, né, presença de alcoolismo, e nas colestases, né, doenças ali da nossa vesícula biliar. Então, essas também são doenças que podem causar o aumento dos níveis de gorduras no organismo. O oposto, né, o fato da gente ter os níveis de gorduras das lipoproteínas mais baixas, também pode acontecer, menos comum, mas em caso de pacientes que tenham alguma doença relacionada à má absorção ou à própria desnutrição, e aí a gente está pensando na falta de oferta dos alimentos, também pode acontecer. Então, todas, né, o exame, né, então só relembrando, o benefício do exame é também poder relacionar esses níveis de gordura aos riscos das doenças coronarianas. Então, esses riscos, né, que são determinados especialmente pelas quantidades de colesterol, né, e especialmente dos colesteróis que têm uma densidade bem baixa, capacidade de se aderir às veias e artérias, também, né, não só isso, mas também mostram que as gorduras têm importância no que se refere, né, à composição das membranas celulares. O colesterol, ele é determinante para que essa membrana tenha a sua formação adequada, então ela tenha estrutura. Também são indispensáveis ali nas reações bioquímicas do nosso organismo, também estão relacionadas com a produção de hormônios esteroides, os hormônios sexuais, a proteção de órgãos internos, produzem, né, as gorduras o dobro de energia que carboidratos e proteínas, então a gente sabe que tem ali uma fonte de energia bastante importante, inclusive de armazenamento de energia, e também, né, as gorduras associadas às proteínas, às lipoproteínas, são um mecanismo, né, compõem um mecanismo de transporte muito complexo do nosso organismo. Então, falando das gorduras, especialmente dos triglicerídeos, são a principal forma de armazenamento de gorduras no nosso organismo. A gente obtém os triglicerídeos ou triglicérides a partir da dieta, mas a gente também tem capacidade de produzir no nosso organismo. A produção acontece na mucosa intestinal,
no nosso tecido hepático ou no tecido adiposo. Então, os triglicérides são uma excelente fonte de energia que podem ser utilizadas de forma imediata ou, né, com um formato de armazenamento. Eles se armazenam no nosso tecido adiposo e podem ser utilizados quando for necessário. O grande problema atual, né, em relação à incidência da obesidade é que esses níveis acabam sendo muito altos, né? Então, e a utilização posterior deles também acaba não acontecendo por conta de um padrão de dieta com uma oferta alta, não só de fontes de alimentos, fontes de triglicerídeos, mas também de carboidratos, proteínas, enfim, um padrão alimentar desordenado. Já o colesterol, um outro tipo de gordura, aparece na forma livre, na forma esterificada no nosso organismo. A gente obtém colesterol a partir, né, da ingestão de alimentos de origem animal, sempre. Ele é sintetizado no fígado. E são, né, a gente falou lá uma lista imensa de vantagens ou de funções dessa gordura no nosso organismo, e inclusive, né, reforçando lá a produção de hormônios esteroides, e tem da vitamina D e também dos ácidos biliares utilizados na emulsificação das próprias gorduras também no processo de digestão. A gente tem, né, um sistema de renovação diário dessa gordura, então cerca ali de 2% do total de colesterol é renovado diariamente. Isso tem, né, ali quando a gente relaciona com a dieta, então corresponde a cerca de 150 a 300 miligramas por dia. A síntese do colesterol acontece, né, ali a partir da via do acetil-CoA. 90% é feita no intestino e no fígado. Todas as células do nosso organismo têm capacidade, mas a grande produção acontece nesses dois tecidos. A gente tem um limite de absorção de colesterol a partir da dieta, mas, né, tem que lembrar que o excesso de carboidrato e de proteínas, ele também aumentam, né, ou estimulam essa produção ali através da via de acetil-CoA. Então, a gente tem que pensar que o excesso de colesterol, ele vem da ingestão de alimentos fontes de colesterol, mais que os excessos, né, que também pode ser ali de carboidratos, proteínas sim, porque a gente coincide também com as fontes de colesterol, mas também de carboidratos, pode incentivar a produção excessiva desse nutriente no nosso organismo. Tá? Então, lembrando, né, que as gorduras, elas não têm afinidade com a água ou não têm afinidade com o meio aquoso, então, para elas serem transportadas no nosso organismo, elas precisam, né, estar envolvidas pelas chamadas lipoproteínas. Então, ou seja, a gordura deve se combinar com compostos que são solúveis, né, que têm afinidade com a água, como são, por exemplo, os fosfolipídios e as proteínas. E aí, né, então cria uma classe de lipoproteínas no nosso organismo, e aquelas que são mais comumente investigadas na prática clínica são, né, as quantidades de quilomicrons, o VLDL colesterol, IDL colesterol, LDL colesterol, HDL colesterol. E essas lipoproteínas, aqui tem a LPA também, essas lipoproteínas são compostas, né, partes por triglicéridos e parte por colesterol, e elas são classificadas segundo a sua densidade, então a sua própria quantidade de triglicéridos, percentual de triglicérides e de colesterol de cada uma. Quando a gente analisa elas aqui, né, de uma forma um pouco mais lúdica, aqui, apontando através da imagem, a gente vê que essa classificação de lipoproteínas, ó, vejam que os quilomicrons, né, que são as lipoproteínas com maior quantidade de triglicerídeos, são moléculas maiores, né?
Depois a gente tem aqui o VLDL colesterol, o IDL colesterol e o LDL colesterol. E aí acaba criando uma classe das popularmente conhecidas lipoproteínas como colesterol ruim ou mau colesterol, né? E essa classificação, ela é dada pela capacidade que essas lipoproteínas têm de se aderir às paredes das veias e artérias, né? Aumentando o risco ali de uma diminuição do fluxo sanguíneo ou da criação, né, de placas de ateromas que podem, né, ali com o passar do tempo, se desprender, viajar através das veias e acabar criando uma oclusão numa veia de menor calibre, e aí vem os infartos, né, os derrames, os problemas relacionados ao acúmulo de colesterol nas veias e artérias. Em contrapartida, a gente tem aqui o HDL, que é uma lipoproteína considerada de alta densidade, e a gente pode voltar aqui para entender, né? Ó, veja, ela tem uma quantidade, um percentual de triglicérides bem menor do que as outras, e isso confere a ela uma capacidade, além de participar de muitos processos importantes no nosso organismo, inclusive como um agente relacionado ao sistema imunológico, né? A gente não vai entrar aqui na descrição dos benefícios e nem da função de cada uma das lipoproteínas, mas, né, quando a gente avalia ali o risco cardíaco, ela é uma lipoproteína que tem capacidade de fazer o sistema reverso, né? Ela é considerada uma lipoproteína boa porque ela tem capacidade de transportar esse LDL colesterol, esse VLDL colesterol que poderiam estar acumulados nas veias e artérias, de volta, ela faz o transporte reverso dessas lipoproteínas com uma densidade muito baixa, ela traz de volta para o fígado, tá? Então, ela é boa por conta disso. As quantidades, né, recomendadas de gorduras no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, são do colesterol total, segundo aqui a última diretriz da Associação Brasileira, né, de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose, de colesterol total, né? O ideal, né, o alvo terapêutico, aquilo que é estimado, é que seja menor do que 190 miligramas por decilitro, no exame em jejum, no exame sem jejum, tá? Do HDL colesterol bom, né, que seja maior do que 40 miligramas por decilitro, e da quantidade total de triglicerídeos, que ela esteja menor do que 150 miligramas por decilitro, se o exame for feito em jejum, e até 175 ali, né, aproximadamente, se ele for feito sem jejum. Além disso, né, os riscos, né, relacionados à presença do LDL colesterol e do VLDL, o IDL colesterol, porque todos esses são considerados não HDL colesterol, né? Tudo que não é o colesterol HDL, também tem categorias criadas de quantidades de risco, tá? Então, desde baixo até muito alto, segundo as quantidades dessas gorduras no nosso organismo. Mas aqui a gente tem uma tabela um pouco mais simplificada, né, mais fácil de entender. Então, a gente tem aqui quantidades para pessoas acima de 20 anos e menores do que 20 anos. Então, os que têm menos de 20 anos ali, então a quantidade de colesterol desejável é menor ainda, então inferior a 170, acima de 20 em torno de 200, tá? E aí, classificação de limítrofe, né? Então, aqui quando a gente tem que fazer alguma intervenção, mas não necessariamente medicamentosa, e às vezes nenhuma intervenção muito mais brusca, às vezes aqui é só uma mudança do padrão alimentar já ajuda, ou dos hábitos de vida também, tá? E em relação ao VLDL, aqui, né, é ótimo, né? É muito bom que ele esteja inferior a 100, é subótimo de 100 a 129, limítrofe de 130 a 159, e aqui, né, elevado e muito elevado, são esses valores aqui.
E do HDL, né, a gente deseja, estima e tem ali um plano, uma meta terapêutica de que ele se mantenha acima de 40 miligramas por decilitro, apesar de alguns padrões de referência diferenciarem, né, as quantidades desejáveis para homens e para mulheres, tá? Então, para homens acima de 40, para mulheres acima de 50. E em relação aos triglicérides também, é o ideal que esteja abaixo de 150 e a gente tem valores aqui considerados limítrofes, elevados e muito elevados, tá? Pois bem, então, além da gente pensar, né, nas quantidades totais do colesterol, então, quando a gente avalia o risco, principalmente o risco cardiovascular em relação à presença dessa gordura no nosso organismo, a gente também faz uma relação da quantidade de colesterol total e da quantidade do HDL colesterol bom, né? Então, o não HDL e o HDL. E é desejável que essa relação se encontre sempre abaixo de 5, com um padrão ideal de que ela seja 3,5. Então, de 3,5 colesterol não HDL para 1 HDL. Então, vamos aqui, ó, só para exemplificar bem rapidamente, suponhamos que a gente tem um exame com um colesterol de 165 miligramas por decilitro. Se a gente for usar só a tabela, né, de valores desejáveis, então estaria ok, porque aqui, né, é desejável que esteja abaixo de 190, abaixo de 200, né, miligramas por decilitro. Mas, né, quando a gente avalia a quantidade de colesterol HDL, encontra 25 miligramas, se a gente fizer essa relação, a gente vai ter uma relação de 6 para 6. Então, tem muito colesterol não HDL nesse colesterol total aqui. Então, existe risco? Sim, porque a quantidade do colesterol bom está muito baixa. Em contrapartida, quando a gente vê esse segundo exemplo, ó, tem uma quantidade total de colesterol tem uma quantidade total de colesterol maior, sim, 240, que excede, né, as quantidades desejáveis, mas em contrapartida tem uma quantidade bem maior de HDL colesterol, o que torna, né, aqui, ó, essa relação muito mais próxima do desejável, né? Então, 3 partes de colesterol total não HDL para 2 de HDL. Então, aqui, se a gente for comparar o risco entre essa relação e essa aqui é uma relação de muito menor risco para quem, né, tem esse nível de colesterol do que essa anterior, tá? Quando a gente tem, né, níveis elevados de colesterol ou de triglicerídeos, a gente encontra uma situação de dislipidemia ou de hiperlipidemia, né? Aumento dos níveis de gorduras. O aumento isolado do colesterol é chamado de hipercolesterolemia. O aumento isolado de triglicérides, de hipertrigliceridemia. Mas existem condições onde esses dois tipos de gorduras podem estar aumentados. E aí a gente tem uma situação de hiperlipidemia ou de dislipidemia mista, ou seja, as duas classes de gorduras. É considerado hipercolesterolemia isolada o aumento isolado do LDL colesterol. Por exemplo, né, valores lá maiores ou acima, igual ou acima de 160 miligramas por decilitro, já é considerado uma hipercolesterolemia. Do triglicérides, obviamente, os seus níveis acima do desejável também é considerado hipertrigliceridemia. E o dos dois, por exemplo, né, LDL colesterol igual acima do que 160, mais triglicerídeos igual acima do que 150, ou seja, somar as duas condições, compõe uma situação de hiperlipidemia mista, tá? Mas o diagnóstico da hipercolesterolemia pode ou não considerar o colesterol bom também. Vejam aqui, né? Quando a gente tem uma situação de diminuição isolada dessa lipoproteína, nos homens menor do que 40 e nas mulheres menor do que 50, ou, né,
que essa diminuição também esteja associada ao aumento dos triglicérides ou do HDL colesterol, a gente considera que essa pessoa tem uma hipercolesterolemia também. E uma outra situação de dislipidemia mista é o aumento dos níveis do considerado desejável de colesterol total e um aumento bastante importante do triglicérides também, né? Ó, aqui a gente já viu que está aumentado. E aqui mesmo que esteja, né, ali no valor limítrofe de colesterol total, também é considerado dislipidemia mista. Então, o que é preciso nessa condição? Avaliar, né, gente? Analisar as condições, avaliar os níveis para poder ir montando aqui, né, um diagnóstico em relação ao aumento desse nutriente no nosso organismo. Lembrando que a gente não faz diagnóstico, né? A gente entende o que a gente encontra, né? O nutricionista ele precisa ter conhecimento sobre os resultados dos exames laboratoriais para que ele possa somar esses resultados a outras condições, né? Outros itens utilizados na avaliação nutricional. Então, hábitos de vida, história familiar, presença de outras doenças, né? Sinais físicos, né? Sinais clínicos para poder montar o diagnóstico, certo? Então, dando sequência, né, aqui, vamos pensar. É muito comum que a gente sempre, né, encontre ali ou comente que uma situação de colesterol elevado, de triglicérides elevado, sempre tem a relação com o padrão, né, sobre o padrão da dieta, sobre o estilo de vida do sujeito. Mas será que é sempre assim? A gente viu que a gente tem causas primárias e tem causas secundárias também. Então, aumento do colesterol, né? Mas com triglicérides normal, mas com o colesterol LDL aumentado, pode ser pela dieta, estilo de vida? Pode ser, mas também pode ser por conta do hipotireoidismo. Essa é uma situação clássica, tá? Uma insuficiência renal, uma síndrome poligênica que a gente não sabe exatamente qual que é a causa, tá? Por conta, né, ali de um padrão de colesterol elevado, mas de origem familiar, tá? Às vezes ele faz tudo direitinho, mas ele tem esse fator aqui que determina o aumento do colesterol total, o aumento do LDL colesterol. Então, de novo, o que a gente precisa? Analisar nesse contexto todo para saber se é só a dieta, se a gente só vai trabalhar com a dieta, estilo de vida e vai resolver. Na grande maioria das vezes, sim, mas pode ser que exista uma circunstância que precisa ali de uma avaliação e de uma conduta diferenciada também, né? Ó, outra situação, aumento do triglicerídeo com colesterol normal, aqui é uma hipertrigliceridemia, né? É só porque ele come errado? Pode ser, mas pode ser também ó, pela presença do diabetes, uso de diurético, tá? Uso de beta-bloqueadores, que são, né, hipotensores, pela presença, ó, de novo, da síndrome nefrótica, da insuficiência renal, né? Veja que a insuficiência renal é uma situação que traz bastante comprometimento, né, para o estado nutricional do indivíduo, traz também desnutrição, traz também anemia, né? Pode ser, ó, uma hipertrigliceridemia familiar, tá? Pode ter alguma coisa que interfira ali na cadeia de formação do triglicerídeo, tá? Aí aqui, ó, uma dislipidemia mista, né? Os dois aumentados. Pode ser por conta do hábito familiar? Pode, mas pode ser também secundária à obesidade. A obesidade, né? É gatilho para uma série de outras doenças. Pode ser, ó, pelo uso de esteroides, tá? Pode ser porque a pessoa tem um hipotireoidismo, pode ser familiar, combinada, né? E, coitado, ele teve lá uma carga hereditária dupla, né? Tem uma hiperlipidemia mista combinada, né? Tá? Pode ser relacionada ali à produção do colesterol lá no ciclo de Cori, enfim. Pode ser deficiência de lipase hepática, é raro, mas pode ser. Tá? Então a gente precisa entender, tá bom? Então, HDL colesterol, né? É isso aqui, ó. E o aumento do HDL colesterol?
Pode sim ser pelo estilo de vida, né? Mas também pode ser, ó, por um benefício genético, tá? Pode ser que ele tenha esse benefício aqui também, né? Não é só pro ruim, pro bom também, tá? Bom, então a gente viu, né, que a classificação etiológica, ou seja, da causa das dislipidemias, pode ser primária, a gente já falou, geneticamente determinada ou por influências ambientais, e pode ser secundária. Então, doenças, medicamentos, hábitos de vida, tá? Então, essa é a classificação da causa etiológica das dislipidemias. Então, aqui, ó, só para ilustrar, então, algumas dislipidemias secundárias das doenças. Então, pode ser por conta de diabetes, hipotireoidismo, algumas doenças renais, e o padrão que se espera encontrar quando a gente analisa os níveis de gorduras nesses pacientes. Então, diabetes é comum que ele tenha triglicérides aumentado e é comum que ele tenha o HDL e colesterol diminuído. No hipotireoidismo é comum que o colesterol esteja bem aumentado, o triglicérides um pouco aumentado e pode ter HDL aumentado ou diminuído. Enfim, né? Aqui tem uma ilustração para a gente entender, ó. Se for causada por uso de medicamento, por exemplo, diuréticos, a gente não é comum ver aumento de colesterol total, mas é comum ver aumento de triglicérides e diminuição do HDL colesterol. Corticosteroides, é comum que aumente colesterol total e triglicerídeos, e assim por diante. Bom, além disso, a gente tem a classificação de Fredrickson, tá? Esse sujeito, nos anos 80, de 1980, na década de 1980, criou uma outra classificação, principalmente relacionada aos riscos das dislipidemias, que ajuda a gente a entender se a ocorrência daquela situação é basicamente, né, por conta do padrão alimentar, que é o que ele chamou de tipo 1 e tipo 5, ou se é por uma causa endógena do próprio organismo, do mau funcionamento do organismo, que ele classificou como tipos 2, 3 e 4. Então, veja, ó, tipo 1, que é de fonte alimentar. Esse é um caso tipicamente onde a gente pode encontrar um colesterol normal ou um pouquinho elevado e triglicerídeo muito elevado. Então, normalmente, a causa é alimentar. Ou 5, colesterol um pouco aumentado, triglicérides muito aumentado, porque teve um aumento da quantidade de quilomicron. Aí também, normalmente, é causa de fonte alimentar. Em contrapartida, ó, aumento de colesterol, porque o LDL colesterol está muito elevado e triglicerídeo normal, pode ser endógeno. Aumento dos dois, porque o LDL colesterol e VLDL colesterol está muito aumentado, também. Aumento do colesterol total e triglicérides também, com uma relação igual a 1, né? A mesma quantidade 1 para 1, também pode ser algum problema endógeno, tá? E aumento do triglicerídeo com colesterol normal, mas um VLDL muito aumentado, também pode ser uma causa endógena, tá? E aí, o colesterol, quando está muito baixo, ele traz algum tipo de problema? Não necessariamente, tá? Colesterol baixo não traz problemas, ao menos que seja muito, muito baixo, né? E aí a gente possa ter, como eu disse lá no começo, um problema de desabsorção ou da própria desnutrição severa, tá? Outra coisa, né, que a gente costuma falar, é verdade que a atividade física melhora a produção endógena de colesterol? Sim, especialmente do HDL colesterol, porque ele é sintetizado no músculo, né? Então, a atividade física colabora com a sua produção. E além disso, ó, reduz triglicerídeos, principalmente porque a gente utiliza as nossas reservas no tecido adiposo, né? Então, vai acabar reduzindo. E outra coisa, né? Será que não se preparar adequadamente para o exame compromete os resultados? Para triglicerídeos, sim, tá? Mas para o colesterol, normalmente não. É claro que não é que ele vai acabar de almoçar e fazer o exame, mas às vezes aquele jejum lá, se quebrar o jejum antes das 12 horas, não vai alterar
muitos níveis de resultados, tá? Então, aqui a gente trouxe uma atividade de fixação, só para ilustrar, ó, uma situação, ó, né? Uma hipercolesterolemia franca aqui, né? Mas a gente tem um bom padrão de HDL colesterol até, né? 63, olha lá. Ele significa alto aqui, bom, né? Ótimo, acima de 60. Mas, ó, um LDL muito alto e um triglicérides altíssimo, né? Então, a gente tem classicamente aqui, ó, uma situação de dislipidemia mista, tá, gente? Colesterol elevado, triglicérides elevado, com um LDL colesterol bastante aumentado aqui. Isso é uma dislipidemia mista, né? Ou uma hiperlipidemia mista, tá? Aqui eu tenho também um colesterol aumentado, né? Com LDL um pouquinho acima aqui do que a gente considera ótimo. Com triglicérides bem mais aumentado, né? Bastante aumentado, tá? Então, eu tenho uma dislipidemia mista aqui, tenho, né? Mas ela não está conformada porque, né, precisava estar 400 aqui, lembra? Triglicérides 400. Então, eu posso considerar só uma hipertrigliceridemia, tá? Será que é primária ou secundária? A gente viu lá, né, que é mais comum quando o triglicérides está aumentado que ela seja primária, e além disso, na classificação primária relacionada a hábitos alimentares, e quando a gente recorda a classificação de Fredrickson, a gente vai encontrar essa situação aqui, ó, vamos voltar, só para ver. Colesterol total um pouco elevado, né, que é o que a gente encontrou, e triglicérides muito elevado, ó, tipo 1 de fonte alimentar, tá? A gente não consegue, né, ver se é igual ao tipo 5 aqui, porque a gente não dosou aumento de quilomicron, mas basicamente a gente tem um triglicérides bem aumentado, provavelmente de fonte alimentar, então, esse resultado aqui. Ok, pessoal? Obrigada.